Nós estamos trazendo o Espírito Santo. E quando nós trazemos a energia do Espírito Santo, a presença de Deus sobre nós, a aura aumenta. Ela fica vibrante, Fica né? vibrante, fica forte, fica mais colorida. E isso toca, né? Porque você, por exemplo, é uma pessoa... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estamos aqui iniciando mais um episódio do InformaCast, o seu podcast com informações de qualidade e diversidade. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, o Henrique Gabriel, o nosso psicólogo aí e professor de autoconhecimento. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Antônio. Uma alegria estar aqui compartilhando com você e com todo mundo que está nos assistindo esse estilo de vida que a gente está precisando mais do que nunca nesse momento, né? Sim. De ter mais equilíbrio, paz e, com isso, acarretar maior intensidade na vida profissional, na vida amorosa. Massa. Muito obrigado por você ter disponibilidade aí para a gente estar aqui fazendo esse episódio. Ao pessoal do Instagram que está ao vivo aí, bom dia. Hoje a gente vai fazer o sorteio do sorteio do dia, vai ser a da PhD aqui. Se você quiser concorrer a esse kit da PhD, comente "Eu quero PhD Bike Shop" para você estar concorrendo a esse kit maravilhoso, tá bom? Entra lá no nosso canal no YouTube, o link está na bio. Se inscreva no canal para também estar concorrendo, senão não está valendo, tá bom? E eu também quero agradecer aqui aos patrocinadores do canal, ao Atacadão do Suplemento, que é a melhor do mercado, Bateras Beat Cuiabá, a maior rede de escolas de música do Centro-Oeste, da América Latina, PhD Bike Shop, a sua loja conceito em bikes e motos, GTX Sports, tudo em uniformes de alta qualidade e tecnologia, R Máximo Serviços Automotivos, seu carro merece esse máximo cuidado, e Z4 Loja Online, Ciclo Shimano e Farmapele também são os nossos apoiadores aqui do canal. Café Três Corações também está nessa. Obrigado, Gabriel. Agora vamos dar início aqui ao nosso episódio de hoje. E de onde vem o Henrique Gabriel? Eu nasci em Cuiabá, sou cuiabano mesmo. Sim. E vivi muito tempo em Chapada. Cresci muito tempo em Chapada. E com isso, ali naquele lugar mais isolado, né? Eu morava até numa área mais rural. Eu consegui me dedicar bastante ao processo de meditação. Então já tem há muitos anos que eu estou nesse caminho da meditação, da paz interior. E quando eu vim assim para Cuiabá e comecei a ter acesso às redes sociais, a interagir com mais pessoas, eu quis compartilhar aquela sensação que eu tinha ali. Entendi. Que eu tinha ali que é fácil meditar, né? Na floresta, é fácil meditar nas montanhas, é fácil meditar isolado. Mas e no dia a dia, né? E no meio, morando pertinho da Miguel Sutil e morando pertinho da Avenida do CPA. Aí tá o desafio, né? Entendi. Aí tá o grande desafio. Com uma rotina com filhos, com uma rotina intensa de trabalho. Porque aí verdadeiramente a gente vê onde está a paz interior. Porque a paz interior não está em se abnegar de tudo, ser um ermitão, viver afastado. Sim. Está encontrar na nossa rotina um estado de paz, um estado de calma, um equilíbrio. Massa. E você veio em que ano de Chapada para cá? Eu vim em 2017. 2017? Sim. Você estudou lá em Chapada? Sim, estudei em Chapada. Morei em alguns outros lugares também, né, na minha formação, mas o maior tempo foi em Chapada mesmo. É mesmo. E você estudou, o seu curso de psicologia foi em Cuiabá? Em Cuiabá. Cuiabá? Foi em Cuiabá. Massa. E aí, após o curso de psicologia, quais as outras especializações que você já fez, assim, na sua área? Então, a especialização, eu sou formado em Mindfulness e tenho especialização em TCC também, Teoria Cognitivo-Comportamental. E além disso, eu trabalho com uma abordagem das terapias integrativas, ou seja, com a visão de que além de sermos pessoas físicas, temos uma vida física, sim, nós somos pessoas também com um lado energético, com que nós temos uma vibração ao nosso redor, que nós temos um campo vibracional
que influencia diretamente quem nós somos, o que fazemos e o que atraímos para a nossa vida. Tudo é energia, Gabriel? Tudo é energia. Como explica pra gente assim essa questão? Tem pessoas que não conseguem assim visualizar, vislumbrar essa questão. Pô, tudo é energia, como assim? Tudo é energia? Essa pergunta é muito boa, porque nós temos uma tendência a separar o que é um objeto físico, o que é uma energia, né? Só que, na verdade, tudo neste mundo, tudo nessa dimensão, consiste em energia. As coisas que nós enxergamos, que nós conseguimos escutar, que nós conseguimos tocar, são energia vibrando em velocidades mais devagar, menos aceleradas, mais solidificadas. Porque o que é energia? É um estado da matéria. Temos o estado da matéria sólido, líquido, gasoso e plasmático, que é o gás ionizado. Então, a energia não é uma coisa assim mística, uau, uma coisa esotérica. Tal. É algo que está aí, que já foi comprovado há um tempo já até. Sim. E até cientificamente falando. Então, quando nós dizemos que tudo é energia, é que as coisas físicas são, mas também as coisas mais sutis. Quais são as coisas mais sutis? Nossos pensamentos. Cada pensamento que nós produzimos, que nós temos durante o dia, produz uma matéria. Uma matéria vibracional, uma frequência que fica armazenada no nosso campo. Nós temos um campo de energia ao nosso Como redor. se fosse uma órbita de cada pessoa. Assim. Exatamente. Eletro e magnético. Algumas vezes chamado de aura também. Se nós observarmos até as pinturas cristãs, tem o halo, uma auréola ao redor dos santos, né, de cor dourada geralmente, que é o símbolo desse campo vibracional, que todos os seres vivos têm. Entendi. Só interrompendo aqui, cara, eu não sei se isso é algo, um dom, ou se é algo que a gente desenvolve com as capacidades de meditar, de centralizar ali. Enfim, quando eu vou no culto, assistir um culto, eu tô assistindo lá a pregação e tal, e às vezes eu vejo esse campo dourado em volta da pessoa que está ali ministrando aquela palavra, que está fazendo, transmitindo ali o que vem do Espírito Santo para ele e passando para as pessoas. Às vezes eu já vi isso. E na maioria das vezes que eu vi isso, foi algo que me emocionou muito, que foi algo que me tocou muito, que veio direto, assim, sabe? Quando aquela dissertação que está tendo ali da palavra de Deus te dá um tiro bem no coração, você fica todo emocionado. Sim. Então, isso é a áurea que está ali em volta da pessoa, cheia de energia boa. Cheia de energia boa, porque como você falou, quando nós falamos em nome de Deus, seja como um pastor, seja como um padre, seja como um monge, nós estamos trazendo o Espírito Santo. E quando nós trazemos a energia do Espírito Santo, a presença de Deus sobre nós, a aura aumenta. Ela fica vibrante, Fica vibrante, fica forte, fica mais colorida. E isso toca, né? Porque você, por exemplo, é uma pessoa sensitiva, uma pessoa sensível. Mas as pessoas que não conseguem ver, elas sentem. De outra forma, De outra forma. E essa energia irradia, né? E vibra ali naquele lugar, né? Onde seja um templo, seja uma igreja, seja ao ar livre. Né? Exatamente, exatamente. Até em árvores, né? Se a gente pegar, estarmos na natureza e olharmos relaxadamente, sem a visão muito focada, para uma floresta, nós vamos ver isso. É como se fosse uma névoa, uma leve névoa que fica ao redor de todas as coisas que existem no mundo. Mas existem coisas, como você falou, com mais energia, como uma pessoa que está ministrando algum processo que diz sobre Deus. E tem coisas que têm menos energia, como uma pessoa que está enferma, como uma pessoa que está em depressão, como uma pessoa que está vivendo um momento conturbado da vida. Essas pessoas, Gabriel, quando você vai fazer uma visita, por exemplo, porque na Bíblia diz que, né, visitar os enfermos e tal. Essa energia passa para a pessoa que está indo visitar, você vai embora com um pouco com aquele peso, você vai... Isso seria o compartilhar da sua energia boa para a pessoa que está precisando e ela transmite um pouco, descarrega um pouco dela para você? Sempre.
invariavelmente, sempre isso acontece. Porque é uma lei do universo. É uma lei física chamada lei da compensação. Se eu pego um cubinho de gelo, coloco aqui, ele tende a se derreter. Se eu pego uma sopa quente, coloco aqui, ela tende a se resfriar. Porque tudo tende a se compensar. Então, estamos aqui tendo uma conversa boa, agradável. Chega uma pessoa que teve uma tragédia nesse momento e está super triste. Nós que estamos com uma frequência aqui, ela está com uma frequência aqui, nós vamos dar um pouco e ela receber um pouco para se compensar. E isso é retratado por aquela passagem de Jesus. Quando Jesus estava caminhando pela cidade, ao redor dele os apóstolos, e de repente ele para e fala, alguém me tocou. Aí, João diz para ele assim, Jesus, claro que alguém te tocou, a multidão que está aqui. Ele fala, não, João. Saiu energia de mim. Saiu uma virtude de mim. E aí, de repente, uma mulher fala, fui eu, Senhor. Eu toquei na bainha das vossas vestimentas. E agora estou curada. Ela tinha sangramentos, né? Há muitos anos, né? Há muitos anos, né? Tinha hemorragia. E o que significa isso? Lei da compensação. Jesus não precisou fazer uma oração, pedir, fazer alguma técnica energética nela, não precisou de nada. Por quê? Somente a presença dele, com muita energia, com muita vibração, ela pouca transferiu. Então estamos o tempo todo fazendo essa transferência. Por isso que é muito interessante que hoje vemos muito questões de proteções, né? Como que eu me blindo? Até ficou famoso, né? No ano passado, se eu não me engano, o esparadrapo no umbigo, né? Ah, é? Tudo isso do Big Brother, né? Foi falado, enfim. Essas questões são muito importantes, se proteger, né? Podemos até falar sobre isso hoje ou em alguma outra oportunidade. Mas existe algo mais forte. Como você diz, ide e curai os enfermos. Porque nós não temos que ser egoístas, né? Proteger nossa energia. Que tal nós gerarmos tanta luz, tanta bênção que sermos como São Francisco diz na segunda estrofe. Ó mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Eu entendia antes, amar e ser amado, compreender e ser compreendido. Só que o que significa o que ele diz é, nós estarmos vibrando tanta consolação que a gente não espera do outro. A gente só transmite. A gente está aqui para servir. Servir, exatamente isso. Sem esperar nada. É algo que tem que ser muito treinado, tem que haver uma busca muito grande para você inverter essa chave dentro do coração e na cabeça, porque na maior parte é até cultural isso, a gente já vem com essa de a gente doa, mas tem que receber, é uma via de mão dupla, não sei o quê, e é o contrário, né? O evangelho fala que é só dar, né? Essa questão dos enfermos e para, tipo, tirar de você a energia boa para transferir para o outro, para, né, quem sabe ali ter uma, igual você falar, a frequência dele subir um pouquinho. Exatamente. Né? E quando nós fazemos bem a outro, o bem volta a nós. Como está escrito também na Bíblia, a regra de ouro, faça aos outros aquilo que queres a ti mesmo, pois voltará. E não faça aos outros aquilo que não queres a ti. Sim. Então, quando fazemos o bem volta. Quando fazemos o mal volta. É a lei de Newton, segunda lei. Toda ação existe uma reação subsequente. Sim. E cada escolha é uma renúncia também, né? Cada escolha é uma renúncia. Massa, show de bola. Já começamos bem aqui o episódio, a galera que no Instagram tá todo mundo, que lindo, show de bola. Se alguém tiver alguma pergunta no Instagram aí pro Gabriel, só mandar aqui que a gente reporta, tá? E quem quer concorrer ao sorteio da PHD Bike Shop, tem um kit aqui pra gente fazer o sorteio mais tarde. Comenta aí, eu quero PHD Bike Shop, tá bom? Aí a Raquel comentou aqui, ó, os ensinamentos da cura prânica são maravilhosos. Unindo o mundo, traz muitos bons conhecimentos do mestre Showa Koishui. Showa Kokusui. Gratidão por essa live. Obrigado, Raquel. Obrigado, a gente. Obrigado. Se tiver alguma pergunta aí, fique à vontade, tá? Eu tenho as minhas aqui. E como que foi o seu primeiro contato, assim, com o que você faz hoje, Gabriel? Como que foi, assim, essa primeira experiência de
te tocou assim, você falou, eu quero isso pra mim, eu vou fazer isso? Uma história engraçada. Puxa o microfone um pouquinho mais perto de você. É uma história engraçada. Pode puxar. Eu tava na casa dos meus amigos, 2 amigos, jogando videogame. E eles foram no mercado com a mãe deles. Eu fiquei ali sozinho na casa deles, né? E de repente comecei a escutar assim... Om, om. Eu fiquei morrendo de medo. Tipo, uma música de meditação, mantra. Né? É o mantra. É um mantra que tava tentando tocando. lembrar. Exatamente. Porque eu fui uma vez lá no Hotel Fazenda que teve um que era universal. O Vesak. Isso. Nós guiamos essa meditação de Vesak em 2016, foi muito bonita, né? Acho que eu fui em 2018. Foi 18. Eu tava lá. Tava lá? Tava lá. Que legal. E é porque Vesak é a meditação mais poderosa do ano, né? Isso, o momento que mais tá poderoso. todo mundo ao mesmo tempo, né? Sim. Fazendo esse mantra, mandando energia para distribuir. Exatamente, para a humanidade melhorar, né? Para nossa vida, para a humanidade melhorar também. E aí eu tava escutando esse som, né? Om. E eu fiquei assim, morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Será que entrou um animal? Aí eu fui vendo assim, onde que tava na casa, né? Isso daí vinha do quarto da mãe do meu amigo. Aí eu falei, crê em Deus, pai. Aí eu me tranquei ali no quarto do meu amigo, onde eu tava. Fiquei ali esperando, terrorizado. Não existia celular na época, né? E aí eles chegaram e eu perguntei, tia, tem alguma coisa no seu quarto? O que é isso? Aí ela riu e me explicou, isso aí é um mantra. Eu perguntei, mantra? Que é mantra, né? Ela falou, é como se fosse uma oração que se repete, de algumas palavras que contém muita energia. Aí eu fiquei interessado, falei, nossa, que interessante, me conta sobre isso. Ela falou, pois é, eu sou terapeuta a propósito. E isso ajuda muitas coisas. E naquela época, eu era muito católico e tinha muitas visões. Eu não dormia, eu acordava de noite com vozes e eu ia, por exemplo, em casa de pessoas e via situações acontecendo, via pessoas que não estavam fisicamente ali. Isso tinha me uma atordoava. certa mediunidade avançada, assim. Exatamente, isso me incomodava muito, eu não ficava bem. Você não conseguia entender o porquê. Não conseguia entender. Tal. Aí em lugares que estavam em silêncio, eu escutava uma música muito alta, uma música clássica tocando muito alto. E ela falou assim, pode ajudar. Resumo da história, fui fazer uma consulta de cura prânica com ela, nunca mais ficou desregulado, nunca mais. E aí eu fui buscando com frequência isso, né? Aí eu e minha mãe começamos a buscar, a fazer os cursos, a formação. E aí que nós, muitos anos atrás, em 2009, começamos a guiar meditações para pessoas, não só da nossa família, mas para pessoas que também estavam passando um momento difícil. Então foi assim que eu comecei a mergulhar nesse mundo. Que massa, cara. E dali pra frente, foi só pra frente. Só pra frente, nunca parou. Acho que não dá de voltar. Não dá. Depois que a gente experimenta algo muito bom, difícil voltar algo. E essas questões que você falou que regularam e tal, você continua vendo, ouvindo? Sim. Só que agora você já sabe o que é e fica tranquilo em relação a isso. Tipo, eu tô ouvindo uma música e tal. Qual que é a sensação, assim, tipo, de paz interior? O que te traz, assim, quando você tem essas... Controladamente. Agora a palavra é controladamente. Quando eu quero ter acessos ao mundo sutil, eu abro os meus canais e vejo. Mas quando estou na vida normal, né? Quando estou no mundo material, não preciso disso, né? E fecho esses canais. E como que é uma pessoa, ela precisa, é óbvio que tem que praticar a meditação, estudar bastante e tal. O que seria abrir e fechar esses canais? Muito bem. Aí vem aquela pergunta, né? Nasce assim, desenvolve, como é? Todos nós temos essas faculdades. Porque é como se fosse o sexto sentido, né? Como chamam? Um sexto sentido. Que nós podemos, na verdade, aguçar os nossos 5 sentidos para ver a energia, ver o mundo sutil, escutar a energia. Tem pessoas que escutam, né? Pessoas de muita fé escutam uma voz, parece que interna, como se fosse a voz do Espírito Santo, né? Sim. Não faz isso, não fala aquilo, né? Isso já é intuição, já é a faculdade de escutar. E nós podemos tocar também com nossas mãos a energia. Então nós podemos aguçar tudo isso. E como fazemos? Praticando.
Existem algumas técnicas dentro da cura prânica que fortalecem muito a nossa sensibilidade, que nós podemos perceber esse mundo que tanto nos ajuda, mas de maneira equilibrada, não desregulada. Porque às vezes é tanto barulho, é tantas vozes que as pessoas não conseguem ouvir o Espírito Santo, ouvir e, tipo, se direcionar, acabam meio que se perdendo, né? No meio do caminho, né? É uma pena. Tem que praticar, gente, pratiquem. Busquem lá com o Gabriel. Fala onde que é os seus atendimentos, onde que funciona o seu espaço. Eu tenho um espaço, um instituto, na verdade, de meditação. Eu sou psicólogo, atuo lá também. E lá existem outros profissionais da área da saúde, porque qual foi minha intenção ao montar um instituto? Que a pessoa pudesse buscar a saúde do corpo. Temos lá fisioterapeutas, nutricionistas, médicos que fazem a medicina integrativa, como soroterapia, injetáveis, e também a saúde da mente. Temos psicólogos e oferecemos gratuitamente meditações a toda a sociedade cuiabana e ao redor também, né? Para que pelo menos 2 vezes por semana, um momento de calma, um momento de paz para seguir a vida com tranquilidade. Sim, que massa. Fica onde esse espaço? Fica atrás do Shopping Estação, no bairro Santa Rosa. Avenida Portugal, número 999. Instituto Unindo Mundo. Unindo Mundo. E o Instagram? @Unindo Mundo. @Unindo no Mundo. Então, galera que tiver interesse aí, já segue o Instagram para conhecer um pouco do espaço. Tem essas meditações aí gratuitas. E se você quiser fazer aí um acompanhamento com o Gabriel, ele vai te direcionar aí nessa questão espiritual e mental também, né, Gabriel? Verdade. Show de bola. E fala pra nós, assim, por que as pessoas se sentem, assim, tão perdidas hoje, não só na parte profissional, espiritual, relacionamentos, por que a galera tá tão dispersa, assim, hoje em dia, Gabriel? Qual que é? Boa pergunta. Temos algumas áreas disso e vou abordar elas. A primeira é muita informação. Nós temos muita informação desnecessária. Quantas vezes nós abrimos as redes sociais e rolamos, né? Ficamos rolando a tela. E foram feitos estudos. Nós temos mais informação do que um rei 500 anos atrás. Sim. Uma criança, na verdade, tem mais informação do que um rei, uma pessoa que deveria saber muito há 500 anos atrás. E isso, no início, era pensado que era algo benéfico, que era muito bom ter informações. Mas informações desnecessárias em excesso não causam sabedoria, não causam conhecimento, não causam entendimento. Causam só um adoecimento. Por ter uma mente extremamente acelerada. Quantas vezes já pegou, deitou, querendo dormir e veio uma enxurrada de pensamentos? Ou tentou meditar, tentou orar, quem sabe, e falou, esse negócio não é pra mim não consigo concentrar, não consigo parar. E até mesmo fazendo atividades que exijam silêncio, como, por exemplo, uma bike, que você estava falando que estava fazendo agorinha, né? Sim. E vem muitos pensamentos, nada a ver naquele momento. Sim. Pensamentos do dia anterior ou pensamentos negativos. Por que isso acontece? Porque estamos com um excesso de informações desnecessárias que acaba ocasionando ansiedade. E um outro porquê também é que nós nos perdemos nas outras pessoas. Porque se eu perguntar para você, quem é você? Você me responde ali o que você faz, seu trabalho, certo? Sim. E se eu perguntar por que você chegou até aí? E você começa a refletir, você começa a lembrar quais foram as pessoas que você cruzou no mundo que instigaram você a fazer o que você faz. Quais foram as oportunidades, quais foram os livros, quais foram os filmes. Então, isso é algo benéfico. Mas aí, nós acabamos nos espelhando nos outros tanto que esquecemos quem somos nós. Quem é o Antônio? Quem é o Gabriel? Porque cientificamente está comprovado, e na Bíblia também diz, que 7 gerações para trás influenciam muito quem nós somos. Então, além do meio ambiente que nós vivemos, os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós, bisavós, influenciam fortemente, até 7 gerações, porque a gente não tem noção quem está lá 7 gerações atrás, né? O que passaram, será que estavam vivendo períodos de guerra? Será que não? Porque, por exemplo, somos brasileiros, certo? Brasileiros
Podemos ser algumas coisas. Podemos vir de outro, nossos ancestrais, vir de outro país para cá. E o que foi prometido para essa pessoa que veio de outro país para cá? Terras férteis, abundância, fugir dos períodos de guerra. Teve que deixar a família, teve que deixar o trabalho, deixar a cidade para vir a uma terra. E deram terras para eles inférteis, terras difíceis. Então guardamos esses sentimentos na epigenética, os traços da frustração. Já veio desde lá de trás. Trazendo para as pessoas, essas gerações atuais, Exatamente. Esse descontentamento, vamos dizer assim. Somos descendentes também de pessoas que foram trazidas do seu país de origem para trabalhar sem receber nada em troca, num regime de escravidão para a vida toda. Temos também na nossa epigenética. E somos também descendentes daqueles que as terras foram invadidas e trocaram o espelho por ouro, trocaram coisas supérfluas por preciosidades. E isso está registrado em nós. Trocaram a própria liberdade. A própria liberdade. Então, nós somos fruto não só da nossa vida, nós somos frutos de muitos que vieram lá atrás e frutos do nosso ambiente. Qual é a somatória? Como está muito famoso, nós somos a somatória das 5 pessoas que mais convivemos, certo? Certo. E isso é pura verdade. Conviva com 5 pessoas com uma mentalidade abundante, rica, você será o próximo. Viva com 5 pessoas que leem, você será o próximo a ler. Viva com 5 pessoas que fazem academia, você será o próximo a fazer. Então, nós nos perdemos nas nossas relações. Nós nos perdemos nos ex-relacionamentos, nas amizades que passaram, e nós esquecemos qual é o sonho daquela criança. Porque, e se aquela criança viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Aquela criança que tinha 9 anos, que sonhava em ser alguma coisa, que às vezes nem só sonhar em ser astronauta, sei lá o que mais, mas sonhava em ser uma pessoa boa. Será que ela se reconheceria? Acho que essa pergunta temos que fazer. E para aqueles que estão nos assistindo, que tal fecharmos os olhos por um segundo e visualizar aquela criança olhando para nós? Será que ela reconheceria a si mesma em você? É difícil, né? Eu queria ser caminhoneiro quando eu era pequeno. Eu tinha só caminhão, gostava de brincar de caminhoneiro porque eu tinha a visão que o caminhoneiro, ele sempre entregava as coisas, ele sempre ia, tipo, como se fosse servir. Olha que ele legal. levava comida. É óbvio que eu não tinha esse pensamento com 9 anos, 7 anos, mas eu tinha aquele pensamento que o caminhoneiro ia sempre trazer coisa boa, sempre estava entregando, levando, que buscando legal. E fazendo a alegria, a felicidade das pessoas que recebem, né? Mas não virei esse caminhoneiro, mas eu admiro a profissão do caminhoneiro hoje, que vive longe de casa, longe da família, para fazer esse trabalho, né? A comida que a gente come, as coisas que a gente bebe, a roupa que a gente veste, tudo vem do caminhoneiro. Né? E você já parou para pensar que existe um pouco de caminhoneiro em você? Porque o que você está fazendo hoje aqui, você está entregando para as pessoas que estão em casa esperando. Não uma coisa física, mas algo talvez melhor que o físico, informação. Então você ainda faz aquilo de uma forma diferente. Sim. Sempre estamos entregando o melhor da gente, né? Tentando evoluir. Muito massa. E por que hoje, com tantas essas informações, as pessoas se sentem desencaixadas assim, Gabriel, no meio desse mundo tão corrido? Nós temos 64 mil pensamentos por dia. Isso é comprovado cientificamente. E se a gente multiplicar 64 mil por 365, que são os dias de um ano, dá quase 22 milhões de pensamentos por ano. E se a gente multiplicar por nossa idade, é a bagagem que a gente carrega. Porque lembra que eu disse, cada pensamento produz uma matéria, uma frequência energética. E esses pensamentos não somem. Esses 64 mil pensamentos que você teve ontem diários ficam com você. E para pensar, quem está nos assistindo, quantos pensamentos ontem foram bons? Quantos foram para o crescimento, para a abundância, para ajudar o outro, para se amar, se achar inteligente, se achar bom, se achar...
quantos foram baixa autoestima? Quantos foram autossabotagem? Quantos foram, nossa, eu não faço nada direito? Quantos foram reclamando do próprio país? E se a gente põe na balança, muitas vezes os pensamentos negativos estão muito maior. Estão em número muito maior. Tá desequilibrado. Tá desequilibrado. E isso não some. Isso fica no nosso campo vibracional. Então nós estamos, na verdade, contaminados. Se fosse acumulando e depois a gente não consegue se desprender. Não consegue. Que é aí que entra a meditação para poder fazer esse detox. Exatamente. Meditação e terapia. É realmente. E exercícios físicos. Essa tríade, eu acho uma tríade fantástica para a saúde integral da pessoa. Exercício físico. Por quê? É bom para a mente também. Ok. Animais estão geralmente no corpo, não na mente. Raramente ficam estressados. Muito raro animal estressado do seu habitat natural. E nós, geralmente, estamos muito na mente. Ou seja, calculando, pensando, fazendo estratégias, vendendo, falando. A gente precisa 1 minutinho por dia ir para o corpo. Ou seja, fazer algum exercício que desligue a mente e vá para o corpo. Isso é muito interessante. Outra coisa é que há uma purificação dos hormônios que produzem ansiedade, estresse no sangue. Regula o pH do sangue, retira o cortisol do sangue e com isso libera hormônios que trazem bem-estar, que trazem relaxamento. Se nós praticarmos exercícios físicos um dia, uma vez, nesse dia, a gente às vezes pode sair cansado, mas a gente sai com uma sensação de bem-estar. Agora, se nós fazemos 16 semanas seguidas, ou seja, 4 meses seguidos, nós retiramos o cortisol do sangue. E com isso, a pessoa tem uma tendência muito maior a ter tranquilidade, a ter paz. E até, às vezes, expulsar, de certa forma, doenças e outras coisas que vão trazer mais ansiedade, mais assim, estresse para a pessoa, porque ela vai ter que buscar o médico, porque quem tá com dor, quem tá doente, nunca tá com a frequência lá em cima, né? A frequência tá lá embaixo. E aí ela acaba tendo que recorrer a remédios e outras situações que vão, né, dar aquela baixa na pessoa, onde ela vai acabar ficando deprimida e a cada vez mais não querendo sair, não querendo ver pessoas, não querendo participar, não querendo meditar, orar, enfim, né? É verdade. E a pessoa vai só se afundando cada vez mais. Até porque, muitas vezes, os medicamentos tratam os sintomas. E está tendo um movimento muito grande na psiquiatria chamada desprescrição, que é o processo de você desprescrever medicamentos, que é o processo de você trazer um outro estilo de vida para que a pessoa consiga administrar por meio da terapia e de terapêuticas. Qual a diferença terapia e terapêuticas? Terapia é você realmente botar para fora, falar, como Freud diz, a fala cura, organizar seus pensamentos por meio disso. E o que é terapêutica? Coisas que produzem um bem-estar, como exercício físico, como pintura, como meditação, terapêuticas. E unindo esses dois estilos de vida com mais exercício, uau! A cura acontece de maneiras extraordinárias como nós não acreditávamos ser. Claro, com a alimentação também. A alimentação é muito importante. Sim, tudo anda junto ali, né, Gabriel? E qual foi, assim, a situação, o caso, a pessoa, assim, mais extraordinária que você viu de um fato, de um acontecimento desse de cura, assim, que você já vivenciou nessa sua trajetória? Eu falo que quando nós trabalhamos com cura prânica, nós acabamos nos acostumando com milagres. Fica rotineiro? Fica rotineiro, porque minha profissão é essa, né? Eu recebo todo dia, assim, doenças e transtornos. Então, mas eu me lembro de um caso muito forte, assim. Eu lembro de um caso que era uma doença que passa de pai para filho, né? Ou seja, uma doença hereditária, exatamente. E era uma família assim que todos tinham, com exceção de um irmão ou outro, porque depende do gene, né? Uhum. E aí, esse paciente buscou a terapia, buscou fazer o processo de uma alimentação muito boa, buscou fazer o processo da cura prânica semanal e meditação com exercício físico. Esses 4 pilares transformou de tal maneira que cessou a doença, estabilizou a doença,
E nós começamos a trabalhar de maneira intensiva para eliminar as células cancerígenas dessa pessoa, ou seja, o câncer. E reverteu drasticamente. E da mesma forma, algo extraordinário aconteceu. Porque lembra que eu falei que 7 gerações para trás influencia? Sim. Mas nós também podemos ser o ponto de mutação. Ou seja, essa pessoa, apenas ela buscou a cura. Os pais não buscaram, os avós não buscaram, os filhos não buscaram. Mas a doença de todos estabilizou. Porque ela buscou. Ela foi o ponto de mutação da família. Caramba. A ovelha mística da família, né? Sim. Porque temos a ovelha negra, mas temos a ovelha que transforma a família. Sim. Que muitas vezes é julgada, né? Porque Sim. ele foi julgado. Mas depois Que esse todos maluco tá reconhecem. fazendo, Exatamente. tá achando que esses negócios aí vai curar, né? Exatamente. Cara, é o preconceito, né? Que acontece em todas as esferas, em todas as áreas, infelizmente. Mas como que você faz, assim, para lidar com esse tipo de pessoa, assim, Gabriel? Que tem essa certa trava, esse bloqueio, chega às vezes para você lá todo engessado, assim, todo cheio de bloqueios e assim, né? Qual que é o caminho? Boa pergunta. Número 1, não perca o tempo com elas. Porque da mesma forma como tem pessoas que não querem melhorar, que falam, tô aqui porque minha esposa mandou, porque meu pai quer. Sim. Eu não perco tempo com essas pessoas. Eu busco quem quer realmente se transformar. A pessoa tem que ser receptiva, né? Exatamente. Ela tem que já chegar acreditando que aquilo vai... É ter fé, né? Ter fé. E outro ponto é exemplo. Porque, sabe, qual foram as últimas pessoas a entrarem nesse estilo de vida que eu vivo hoje? Minha família. Foram as últimas. As primeiras, desconhecidos. Depois, os amigos. Depois, os parentes. E por último, a família. Por quê? Isso até é algo para incentivar as pessoas que querem, né, levar a família a um estilo de vida melhor. Paciência. Eles não vão entrar porque você diz, o artigo tal diz isso, é assim que é. Não, eles vão entrar com a sua mudança. Eles estão vendo o que está acontecendo e começam a crer. Exatamente. Exatamente. E pode ir pelo amor, pode ir pela dor também. E eles foram pelo amor. Não, pela dor. É assim que eu também falo pra galera, busque a Deus, porque antes você tá em contato com Ele, quando algo ruim acontecer, né? Porque todos nós vivemos, né? As nossas provações, as dificuldades, mas saber como lidar com elas quando você tá unido, né? A Cristo, e é diferente você ultrapassar aquilo, né? É verdade. Porque às vezes a pessoa vai, né, se entrega o seu coração, a sua vida para Jesus, para Ele fazer o que tem que ser feito, de acordo com a palavra, mas às vezes é em situações difíceis, né, igual você falou. Às vezes é pelo amor, ela é convertida, enfim. É verdade. Mas vamos seguindo, né? Distribuindo a energia boa para que todos, de certa forma, vão pelo amor. Exatamente. E não perder nosso tempo com quem está fechado. Porque da mesma forma que você gasta sua energia, que você gasta seu tempo com ele, tem tantas pessoas carentes de luz e que estão esperando de portas abertas. É verdade. E, Gabriel, fala pra gente quais são os sinais que deixam, assim, claro que a pessoa não está bem. Quais são os sinais que a pessoa dá, assim, que ela não está bem, espiritualmente, fisicamente, mentalmente? Boa pergunta. O último estágio é o físico. Porque para a doença se materializar no físico, passou por todos os campos. Quais são os campos? Nós temos o campo espiritual, que trabalha a nossa espiritualidade. Nós temos o campo mental, onde estão os nossos pensamentos, as nossas crenças, a nossa mente. Temos o campo emocional, onde estão nossas emoções e os nossos desejos, nossas paixões. E temos o campo físico. Então, para ela chegar até a matéria, ela atravessou o espiritual, atravessou a mente, atravessou as emoções até chegar no físico. Ou seja, os pensamentos, lembra? 64 mil multiplicado por... Sim. Tudo isso cria doenças. Nossas emoções criam doenças. Nós criamos a nossa realidade.
Existem 3 formas de uma doença se instalar. Número 1, pelo acúmulo do lixo psíquico, ou seja, pelo acúmulo desses pensamentos negativos. Número 2, lições que a alma precisa desenvolver. O que significa isso? Significa... vou contar uma história. Sim. Três mulheres no programa de TV. Sim. Eu assisti esse programa nos Estados Unidos. Uhum. Talk show. E aí, as 3 foram abusadas sexualmente. A primeira falou assim: e eu fui abusada, e minha vida acabou depois daquele dia, e eu tô numa depressão tão forte que eu não consigo sair do buraco desde aquele dia que aconteceu. E ela começou a narrar toda a história, como foi. Muito triste, muito tocante, fiquei até emocionado vendo. A segunda falou assim, que foi abusada, e falou que a grande missão dela era prender aquele vagabundo, fazer todo o escarcéu, pôr ele na prisão, e ele contou... Que é justiça. Mas que aí não adiantou, e que ela se enche de raiva e ela não conseguiu nunca mais deixar ninguém tocar nela, enfim. E a terceira pessoa falou assim, a terceira mulher falou: eu vivi isso também. Eu passei todos esses estágios que elas estão falando, que minhas colegas de experiência estão falando. Eu senti raiva, eu guardei os resquícios do código genético dele para achar ele, para prender ele. Prendeu e também não ficou bom depois que prendeu, não ficou bem e sentiu muito triste. E aí ela diz algo: um dia eu fui tocada assim por uma ideia. E aí eu comecei a frequentar uma instituição de caridade que ajuda mulheres violentadas. E minha vida mudou. E depois disso eu me transformei. Resumo da história: essa mulher tem a maior fundação que cuidam de mulheres violentadas nos Estados Unidos. Ou seja, será que ela precisou passar por isso para ajudar quem não teria condições de passar por isso? Porque misteriosos são os caminhos de Deus. Sim. Às vezes, o que ocorre de difícil na nossa vida é onde estão nossos dons. Entendi. Então a doença pode ser uma lição. E por fim, terceiro ponto, pode ser algo que nós precisamos equilibrar. Bom, para aqueles que creem em outras vidas, de outras vidas. Para aqueles que não, lá de trás, dos ancestrais. 7 gerações, lembra? Sim. Para trás. Às vezes, uma doença não é só nossa também, é de outros. Entendi. E esses... eu fiquei aqui, assim, agora pensando nessa questão que você falou da terceira mulher, que ela se curou. Curou. Ela se curou. Ajudando as outras mulheres que foram violentadas, né? Porque, de certa forma, o perdão é algo que cura, né? As pessoas tendem a não perdoar e carregar sentimentos ruins, carregar mágoa, enfim, rancor ali de situações, de pessoas, de coisas que não deixam ela evoluir espiritualmente, não deixam ela prosseguir na vida de forma equilibrada, né? E esse perdão cura as pessoas, né? Mas exatamente. O ego é algo que bloqueia, né, Gabriel? Bloqueia, mas não praticar o perdão é uma burrice tremenda. Porque é todo dia você alimentar a conexão com essa pessoa. É uma tolice incrível cultivarmos ódio por alguém, porque perdoar não é sobre quem está certo, é sobre fazer a coisa certa. Então, cada vez que nós acumulamos mágoas, nós estamos falando: ai, o universo me conecte com essa pessoa, quero encontrar ela na rua, quero que fofoquem mais sobre mim. Porque nós pedimos ao universo, quando eu digo universo, quero dizer Deus, quero dizer tudo aquilo que envolve o campo sutil. Então, quando nós marcamos raiva por uma pessoa, nós estamos nos acorrentando a ela, porque às vezes a pessoa está seguindo a vida tranquila, não está nem aí pra gente. Sim. Só que nós tomamos todo dia uma dose diária do veneno da mágoa. Entendi. E isso corrói as nossas engrenagens da alma, as engrenagens do coração com a ferrugem do ódio. Então, perdoar é ser inteligente, é fazer a coisa certa para você. É se curar, é se libertar, né? Se libertar. Que massa, que papo top. Que bom.
Se cura aí, hein? Se cura aí, que eu me curo daqui. E a gente vai seguindo a vida, porque o perdão tem que ser algo diário, eu acho. Diário. Assim como praticar o amor, praticar as coisas boas, tem que ser diário. Buscar a palavra, buscar estar em conexão com Deus, com boas energias e pessoas boas, igual você falou. A gente é a soma das 5 pessoas mais, né? É verdade. E como cuidar do corpo, Gabriel? Qual que é o caminho? Igual você falou, que você pratica lá psicologia integrativa, você tem uma equipe multidisciplinar lá, na onde você faz as suas práticas profissionais e espirituais, etc. Como curar o corpo assim para uma pessoa que está buscando isso, essa cura? Muito bem. Começamos com dieta? Pode ser? Alimentação? Pode, claro. Eu falo que eu faço uma dieta que é a dieta de Deus. Sim. Só como que Deus criou. O que tem muito processo eu descarto. Então, por exemplo, isso é uma analogia, né? Uma metáfora que eu faço. Mas açúcar, quantos processos para a cana acabar virando um açúcar? Descarto. Trigo branco, quantos processos? Claro, não sou aquela pessoa extremista, né? Sim. Aquela pessoa não é radical. Não, eu tô numa festa, por que não, né? Se a pessoa fez a comida. Mas agora na minha casa não entra refrigerante. Não entra esse tipo de alimentos que eu sei que não tem nenhuma, primeiro, energia. Segundo, não tem nenhuma substância nutritiva, nenhuma nutrição. E terceiro, que muitas vezes, além de não ter uma nutrição, faz mal para o corpo, acaba inflamando, ocasionando certas doenças. Então, primeiro começamos com a alimentação. E não precisa ser nada exagerado, porque eu acho que às vezes a pessoa vê aulas, vê podcasts como esse falando sobre isso, pensa assim, meu Deus, a pessoa é perfeita, né? Não faz nada. Só come fruta, que ele planta. Pois é, não tem nada disso, mas é buscar cada dia 1% melhor. Daqui 100 dias já dá 100%, né? Sim. E tem dia que a gente cai, não tem problema, daqui a pouco volta, né? Sim. Mas é buscar, assim, o natural. Buscar alimentos sem estar muito processados, sem muitos contaminantes como agrotóxicos. E é buscar comer. Eu tenho um paciente que ele só comia frango e arroz. Frango e arroz. E já adulto, né? Um homem adulto. E eu comecei a trazer uma introdução alimentar para ele. Eu falei assim, que tal ao invés de você começar um prato de salada gigante, um elemento por dia, um legume por dia, uma folha por dia, uma coisa por dia, e vai experimentando o que mais apetece você, e no final você vai ter aumentado muito o seu menu, né, que você pode comer. Sim. E é verdade, hoje em dia já tem um ano que a gente está fazendo isso e a alimentação dele é outra, a saúde dele é outra. É como se fosse um bebê, né? Que aos 6 meses começa a introdução alimentar e vai colocando. Vai colocando, ele vai provando, e ele vai, de certa forma, degustando e aprendendo a gostar, né? Desses alimentos. Porque teve essa direção que você deu, dessa pessoa, tipo, se expor, se experimentar e buscar o que faz bem para ela, né? Porque, igual você falou, começamos pela alimentação. E qual que é o próximo? Exercício físico. Aí é minha praia. Aí é sua praia. Acho que aí você pode falar mais do que eu, mas segundo a psicologia, 3-3-3, que é o mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana, mínimo 3 meses. Para quê? Você que está me escutando, que tem ansiedade, experimenta 3-3-3 e você vai ver o efeito gigante. Então, às vezes, a pessoa quer algo muito exagerado, quer fazer exercício físico 1 hora, 1h30 todos os dias. Ela quer tirar o atraso de anos, né? Pois é. Isso é o ideal, né? Mas é uma caminhada a ser feita. Então, começa com 30 minutos, 3 vezes por dia. Isso já é fantástico. Fazendo o quê? Algo que você não consiga completar uma frase sem fazer assim... Sem respirar fundo, sem estar ofegante, porque esse tipo de exercício ele é excelente para retirar, diminuir os níveis de ansiedade. Nossa. E também temos outro aspecto físico que é a casa, né?
Porque muitas vezes nós cuidamos do corpo, cuidamos da mente, mas a casa está uma zona, a casa está uma bagunça, está desorganizada, está muitos objetos acumulados e tudo isso influencia. Porque nós vamos nos adaptando ao meio. Se nossa casa está assim, extremamente gavetas, explodindo de coisa, né? Que vai acumulando, é normal. Nós temos que tirar um dia por mês, um domingo por mês. E dar uma geral, tirar tudo da gaveta, organizar tudo que é desnecessário, tudo que não é, para que casa limpa, a mente vai estar limpo. E não precisa ser assim, tudo extremamente perfeito, né? Novamente. Mas em um lugar que você sinta que está limpo. Que causa essa paz, né? Paz. É igual quando eu termino de lavar a louça, eu olho pra pia assim, tá tudo limpo. Cara, não tem sensação de paz maior do que essa. Porque eu moro sozinho e aí tá acumulada aquela louça do dia inteiro. Aí eu termino de lavar tudo, aí eu venho com o rodinho raspando a água ali. Aquela é a sensação, a melhor sensação, né? De paz. Aí levanta, você vê a sua cama arrumada, quando você, né? Levanta. É verdade. Não tem, né? A casa tá limpinha. Hoje é dia de faxina, inclusive. Vou sair daqui, eu vou ter que lavar banheiro, fazer tudo. Deixar. Porque quando você entra dentro de casa e vê que tá cheirosinho, aquele cheiro de desinfetante ali, tudo arrumado, organizado, você fala, tô em paz. Né? Que aí você buscar outras pazes. É verdade. Né? Que é a paz espiritual, seja emocional, né? Eu vivi um tempo no mosteiro budista. E eu cheguei lá, achei que ia fazer as práticas de meditação, e fazer sei lá o que mais, e fazer mantra, e estudar. Sabe o que me botaram pra fazer? Limpar chão. Eu fiquei não sei quantos dias em silêncio, porque não pode falar. Lá ninguém comunica com voz, né? Não pode nem escrever também. É mesmo? E limpando o chão. E assim, atingi um estado assim de expansão de consciência muito grande limpando o chão, limpando folha que é da árvore. Era o que eu fazia o dia inteiro. Sério? Nos primeiros dias. Aí depois de 5 dias começaram a introduzir práticas de meditação, yoga, enfim. Primeiro era o tira casaco, põe casaco. Exatamente, casaco, verdade. Verdade. Ali que você se desintoxicou. Foi. E você criou essa paciência, criou esse amadurecimento, né? É verdade. Para poder depois fazer os próximos estágios. Eu lembro que no primeiro dia, no final do dia, assim, o monge reuniu todos, só quem pode falar é o monge, né? E ele falou assim, vamos fazer uma prática de perdão para o monge. Aí eu fiquei sem entender, primeiro dia, né? Tava todo mundo... Mas eu fiz ali, ó, no 5º dia... Não, no 5º dia eu já tava em paz, mas lá por 3º dia, deixa vontade de pegar aquela vassoura e tacar na cabeça dele. Porque vem os pensamentos, né? Sim, que ficam acumulados. É natural, né, do ser humano. A gente é cheio de erros, de pecados, de coisas que depois que a gente vê, pratica, igual você, né, buscou esse amadurecimento, você viu que era necessário, né? Sim, sim. Top. E no dia a dia, Gabriel, pra galera que tá ao vivo no Instagram, comente, eu quero Bike Shop, PHD Bike Shop para estar concorrendo ao kit da PHD, hein? Se inscreva no canal do YouTube lá, para estar concorrendo. E para você aí que tá ao vivo aí também, vai para geral. Como que a gente faz para equilibrar a vida de trabalho, de correria, dessa doideira que a gente vive hoje com essa paz interior que a gente tanto busca, mas não acha no meio dessa barulheira? Muito Gabriel? Bem, muito bem. É tornar os seus hábitos diários uma meditação. Lembra que eu estava varrendo o monastério? Aquilo era uma meditação. Eu só não sabia, só não foi explicado para mim. Mas limpando o externo, eu estava limpando o interno, estava limpando minha mente. Então, a meditação, o estilo de vida não é algo assim que você tem que... eu vou deixar minha manhã só para isso. Maravilha, quem pode, né? Mas a maioria das pessoas não podem fazer isso. Tem que trabalhar, cuidar de filho, levar filho, buscar filho, aquela confusão. Exatamente. Então, como que a gente faz? Com pequenas práticas. Com pequenas práticas. Mas... é como lixo. Se a gente pega, imagina um cesto de lixo, tá? E todo dia, a cada 2 dias, a gente dá um nó e joga na lixeira, tá? Mas se a gente deixa acumular 1 semana, 2 semanas, começa a transbordar o lixo. Começa a cheirar mal, atrair mosca, quem sabe até depois ratos. Muito mais difícil limpar, é ou não é? Sim. Então não deixa somente ser o cesto de semanas. Deixa somente ser cesto de 1 dia, de 2 dias. Como? Praticando. Perguntaram a Dalai Lama uma vez,
Ai, Dalai Lama, não consigo meditar 1 hora por dia. Ele diz, para você, são 2. Porque o que significa? Nós muitas vezes perdemos nossa saúde para alcançar coisas que achamos que são úteis, né, materialmente falando. Para alguns dinheiro, para outros poder, cada um tem o seu... Sim. Mas, às vezes nós perdemos o nosso bem mais precioso, que é a eternidade, que é o que é para a eternidade, que é a nossa saúde. Porque a saúde do corpo bem, saúde da mente bem, nossa alma também está bem. Sim. Então, quando nós nos perdemos em pequenas coisas e achamos que não conseguimos encaixar o mínimo necessário, como chamamos, que é o mínimo necessário, práticas simples de você pegar, tá no trânsito, tá no sinal fechado ali, respira, desliga a música, desliga o podcast, desliga... Aliás, podcast deixa ligado, né? Especialmente. Deixa o InformaCast online. Deixa o InformaCast online, sempre, muita informação boa. Mas agora, tudo que excita demais o cérebro, não mexa no Instagram. Respira. Isso vai dar uma grande diferença. Uma enorme diferença. Acordou? Não pega o celular de cara. Abre a janela. Vê o sol. Tem jardim? Vai pro jardim. Não tem problema. Abre a janela e olha pro sol. Às vezes o prédio, a pessoa abre a janela e dá de cara com o vizinho lá e já vê outro vizinho já de cara feia. Tem que tentar mandar energia boa pra ele. Boa pra ele. Exatamente. Alô, vizinho, bom dia. Tá. Né? Porque a mudança às vezes vem da gente, né? É igual aquele ditado, né? A boca fala que o coração tá cheio, né? É verdade. A gente só transborda, a gente só coloca práticas do que a gente tá cheio, né? Não vai ser coisa ruim que vai te deixar ruim. É óbvio que quando você uma pessoa é mal educada com você, sim, né? Eu tento muito me policiar assim quando eu chego e passo dentro do elevador. Bom dia, a pessoa nem olha pra sua cara. Aí você fala, bom, o meu eu fiz. Eu fiz, muito bem. E aí a pessoa não quer fazer, ela tá transbordando o que tá dentro dela, que tá derramando ali dentro. Se é mágoa, se é... E eu vou seguindo minha vida, né? Vai ter que ser assim. Não dá pra mudar o mundo, mas... Isso é muito interessante, muito interessante. E é verdade. E eu vou falar algo que tem a ver com isso. Porque nós recebemos, nossa vida traz o reflexo daquilo que nós emanamos. Nós recebemos da mesma medida que nós emanamos. Uhum. Então, quando você já ouviu falar assim de pensamentos criam a realidade? Sim. Que pensamento atrai? Isso é uma verdade em partes, porque tem algo mais forte. Nós não atraímos aquilo que pensamos, nós atraímos aquilo que nós vibramos. Então, por exemplo... se uma pessoa encontra outra no elevador e o A dá bom dia pro B e o B não responde, outro dia o A vai dar bom dia de novo, o B não responde, no terceiro dia, no quarto dia, o A não vai querer mais dar oi. Ou seja, o B perdeu uma oportunidade. Então, quantas vezes nós não agradecemos aquilo que nós temos para Deus, para o universo? Então, quando nós praticamos a ingratidão, não vermos a graça, a graça divina, a alegria nas coisas da vida, nós estamos sendo ingratos. A gente está perdendo. Estamos perdendo a oportunidade de falar, Deus, obrigado. E, lembra, no quarto dia a pessoa não dá bom dia, acha que na quarta vez Deus não vai ser tão generoso com você, porque praticou a ingratidão. Entende? Entendi. É algo que... eu participei esse final de semana agora, no feriado, de um retiro, né? Ali numa cidade que chama São Lourenço de Faro, perto de Rondonópolis. Legal. E fui lá e conheci pessoas e tive várias experiências e contatos com Deus, porque ali a energia está vibrando muito forte, né? Isso. A gente conecta, a gente se ressignifica, se desintoxica. Sim. E assim a gente volta renovado para, né? E lá falou muito sobre o amor de Deus, que tudo é amor. Tudo é amor, né? Às vezes a gente eu vi um vídeo de uma mãe conversando com o assassino do filho dela. Ela teve lá o julgamento e tal, o menino foi condenado, e enfim.
E ela chegou nele, pegou ele assim, segurou no rosto dele e falou: fulano de tal, eu te perdoo. Eu preciso falar isso aqui. Eu quero que Jesus te encontre, que ele te transforme, porque você tirou a vida do meu filho. Você não é o culpado e tal. Enfim, cara, eu chorei assim, rios na hora que eu vi aquilo, porque eu vi ali o agir de Deus naquela mãe, que imagina a dor dela de ter sido o filho ter sido assassinado erradamente, porque o guri tinha matado ele por engano. Nossa. E ela, após o júri ali, né, o julgamento, a condenação do guri e tal, pelas leis do homem, mas pela lei divina, ela foi lá e perdoou. E ele falou: eu te perdoo, mas eu espero que Jesus te encontre, que te transforme. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Cara, aquilo ali pra mim foi algo assim... Olha o grau de evolução dela. O grau de evolução, uma senhorinha assim, dá pra ver o perfil de crente, sabe? Sim. Cabelo comprido e tal, de saia. E ela foi lá e fez algo que é o que Jesus gostaria que a gente fizesse. É né? verdade. É perdoar, é amar o seu inimigo. O inimigo. Né? Muito forte. Muito. Nós temos o perdão exterior e o perdão interior. O perdão interior tem que ser para todos. Como esse caso. O que é dentro de mim, eu perdoo você. Mas o perdão exterior não tem que ser para todos, porque a justiça do homem tem que ser feita. Como você falou. Porque como um criminoso, como um assassino, às vezes precisa passar por um processo de punição. Precisa reclusão, passar né? de reinclusão, de transformação interior. Até tem uma pauta até, mas não vamos entrar nisso hoje, que seria como deveriam ser feitas as prisões, como realmente deveriam ser, mas isso demanda muito tempo. Sim. Mas de qualquer forma, o perdão exterior às vezes precisa demitir funcionário, às vezes precisa demandar a justiça, mas dentro de nós tem que ter a paz sempre. Porque antes, no Velho Testamento, muitas leis, muitas leis, 10 mandamentos, por aí vai. Quando Jesus veio, nosso Senhor Messias, ele falou assim: ok, mas a partir de agora, apenas 2. Qual ele diz? Amar os outros como ama a si mesmo e amar Deus sobre todas as coisas. Muito difícil. Porque a gente precisa 10 mandamentos, etc, para conseguir praticar as outras 2. É um caminho ao longo da vida a ser trilhado, né, Gabriel? E como que a gente faz assim para definir as prioridades que tragam um sentido para a vida, Gabriel? Para as pessoas, eu vou por esse caminho aqui porque isso aqui faz sentido para mim. Não, eu vou... O que são essas prioridades para buscar esse sentido? Muito bem. Nós temos coisas urgentes e coisas importantes, né? Então, por exemplo, até vamos pegar o exemplo de uma empresa? Sim. Aquele empresário que fica o tempo todo apagando incêndio e falando assim, não delegando, né? Os funcionários não fazem direito, eu tenho que fazer tudo do meu jeito e quer abraçar tudo e quer ver todos. Ele está fazendo coisas muito urgentes, mas pouco importantes. A empresa dele pode prosperar, mas vai estagnar, não consegue subir, porque nós precisamos escalar a nossa mão de obra, as nossas horas do dia, através de delegando para outros funcionários. Sim. Então, da mesma forma, é assim para a nossa vida. Quantas vezes nós ficamos apagando incêndios? Quantas vezes nós ficamos vendo coisas que são urgentes, mas são desnecessárias? Que poderiam ser feitas de outra forma, mas que às vezes por orgulho nós fazemos. Por exemplo, vamos supor que você quer aprender sobre... Vamos pegar um assunto, cozinhar. E se você fala assim, não, vou aprender por mim mesmo, pegar os livros de receita, vai demorar muito tempo. Sim. Mas se você contrata alguém, um mentor, para te orientar na cozinha, você encurta esse tempo. E às vezes esse processo não é feito justamente por orgulho. Não, faço de qualquer jeito, a pessoa não sabe. Então, um grande processo disso é ver o que é muito importante para você. Porque o que é importante é o que dura a eternidade. E as suas lembranças. Porque os seus filhos nunca mais terão 10 anos. Sim. Já viram adolescente, né? Sim.
Porque a sua alma talvez não vai reter muita informação depois. Precisa conversar com pessoas, conhecer novos lugares agora, compartilhar. Depois, eu tenho uma paciente, ela tem hoje uns 80 e poucos anos. Ela diz, meu maior arrependimento é não ter viajado. Porque hoje eu não posso. Porque meus joelhos não aguentam. Então é fazer o que é muito importante para nós. As prioridades, As prioridades. Massa. Show de bola. Eu vou dar uma pausa aqui pra gente fazer um café. A gente vai fazer um café aqui do Três Corações. Obrigado, Três Corações, ser o patrocinador do canal. E aí eu vou fazer umas perguntas bate rápido. Beleza. 5 perguntinhas pra você responder e o pessoal conhecer um pouco mais das suas preferências aí do Gabriel. Gabriel, quem que é pra você um ídolo hoje? Conta aí pra galera. Um ídolo hoje pra mim eu acho que é o meu professor espiritual, Mestre Shō Kokusui. Eu mudo essa palavra ídolo para uma pessoa que eu admiro, para um professor, porque acho que ídolo fica algo muito forte, né, como idolatrando. Mas ele é uma pessoa que para mim é um exemplo de um homem, de um pai de família e de ao mesmo tempo uma pessoa que viveu muito bem os ensinamentos espirituais. Show. E uma música sua, assim, que você tem na sua playlist, que você ouve ela com frequência, que você fala assim pro amigo, olha, escuta essa música aqui, que é a que eu mais gosto. Tem alguma? Cara, tem várias, mas uma que eu gosto é Wonderful World, que eu acho que é uma música, assim, muito bonita, né, que fala... A letra? A letra e a melodia também é linda. Você pesquisa ela no YouTube, você acorda, ele fala assim, o dia é muito lindo, a escuridão é muito linda, a vida é muito... acho que dá uma vibe muito boa, assim, acordar com ela. Porque até de manhã, rapidinho, eu sei que é bate pode falar. Mas... É só a pergunta que é rápida, a resposta pode ser. Tá bom. Porque de manhã a gente pensa assim, nossa, tem que fazer uma meditação muito top de manhã. Não, põe uma música que você gosta. Lógico, você não vai pôr uma música assim falando coisas negativas, né? Mas uma música que traz uma letra bonita e gostosa, põe de manhã, já é um estado de presença que você faz. Sim. Obrigado. Nada. Então, essa é a sua música preferida. E um filme, Gabriel, tem algum filme assim que você já assistiu várias vezes? Um filme que você fala pra todo mundo, olha, assiste esse filme aí. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. O primeiro? Todos eles eu gosto. Mas acho que o primeiro, sim, especialmente. Por que Senhor dos Anéis? Porque os ensinamentos dele é muito baseado na vida de Cristo. O escritor dele se inspirou na vida de Cristo, porque era muito cristão. Ele quem influenciou o escritor de Nárnia a se converter ao cristianismo. E Nárnia tem muito da religião cristã. Então eu acho que é um exemplo que traz assim muitas faces de um bom caráter, o Senhor dos Anéis. Entendi. É assim, de certa forma, ensinamentos, né? Ensinamentos. Pena que muita gente entra de um lado e sai do outro. E um livro, tem alguma leitura especial? Leitura de cabeceira, uma passagem, algo que... Tem. A Essência de Deus é Auto-Evidente. É um livro do Mestre Shō Kokusui. E é um livro que nos lembra todos os dias que Deus tá aí. Que não tudo, é né? que tá em tudo. Que tá em todos. Que imagina, tem uma passagem lá que eu gosto muito, que diz assim: a existência de Deus é evidente pela existência de uma flor. Porque uma flor ela é constituída por sais, minerais, água e gases. Se você dar esses 3 elementos e bilhões de dólares para os cientistas, eles não conseguem criar uma rosa, uma flor. Só Deus. Só Deus. Ele que rege tudo, né? Ele que é o... E se você pudesse voltar no tempo, Gabriel, você mudaria alguma coisa na sua história? Ótima pergunta. Eu acho que hoje, se você me perguntasse uns anos atrás, eu falaria com certeza. Mas hoje, vendo, é como eu disse, acho que nossas maiores dores e nossos maiores aprendizados é quem faz nós ser quem somos. Sermos quem somos. Feitos na medida correta, porque nenhuma folha cai da árvore sem a vontade divina. Então, nós somos feitos pelos desafios da vida, até nossos erros também. Foi o nosso molde, né? Molde.
Massa, show de bola. Vamos seguir então. Terminamos aqui a parte do café. Três Corações, obrigado. E o pessoal que está ao vivo no Instagram e quer concorrer a esse kit aqui da PHD Bike Shop, comente aí, eu quero PHD Bike Shop. Entra no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, dá essa força, nos ajude. Gabriel, hoje existe uma crise mundial, né? De interesses, de divergências religiosas, políticas Sim. e tal. Tem alguma explicação, assim, por que a gente está vivendo essa crise e que as pessoas estarem, assim, tão perdidas em relação a tanta coisa, tanta informação, igual a gente falou lá atrás, assim? Tem algo que tenha um porquê, assim, dessas Ótima crises? Ótima pergunta. Se eu te perguntar quantas guerras temos hoje, a resposta seria 2 ou 3 guerras. Se nós voltarmos 1000 anos atrás, quantas guerras tínhamos naquela época? Mais de 200 guerras. Se eu perguntar quantas curas de doenças temos hoje e perguntar quantas curas de doenças tínhamos há 1000 anos atrás, hoje temos muito mais. Ou seja, o que eu quero trazer com isso? O mundo está melhorando. Parece que não. Porque nós vivemos bombardeados pela mídia, pelas redes sociais. Ideologias mostrando o que é o negativo, mostrando o lado sujo, mostrando a tristeza do mundo. Só que o mundo está melhorando. Cada dia nós estamos nos tornando mais flexíveis, mais amorosos. Algumas vezes um pouco extremistas, achando que nossa verdade é a única, mas olhando assim, estamos melhorando. Então, esse é um lembrete de termos esperanças e não seguirmos a mídia negativa. Como que eu posso dizer? É como se fosse as narrativas, né? As narrativas tendem ao caos, enfim, a divisão, né, do mundo. Isso mesmo. Vou te perguntar, aqui em Cuiabá existem corretores de imóveis, vamos pegar esse exemplo. Ok, tem corretores de imóveis milionários? Existem, tem. Aqui em Cuiabá, existem corretores de imóveis que não são bem financeiramente? Sim. A maioria. O que está mudando? O que está acontecendo? Que no mesmo mundo, que na mesma cidade, existem pessoas milionárias, existem pessoas que estão passando muitas dificuldades financeiras. Vou te fazer outra pergunta. Vamos supor que você tem 20 milhões na sua conta e que você quer comprar uma casa muito boa, assim, de 5 milhões. Qual corretor você vai ir? Esse ou o milionário? Com certeza você vai para o milionário. Por quê? Energias iguais se encontram. Energias distintas se afastam. E o que está fazendo cada um ser de uma forma? Claro, temos nossas vivências, nossa história, nossa família que nascemos, mas existe algo muito maior que isso. Porque nós somos, novamente, aquilo que vibramos. Uma pessoa que vibra, que está o tempo todo reclamando, sabe o que é reclamar? É ao contrário da vida. A gente pensa que o contrário da vida é a morte, né? Não, o contrário da vida é reclamar. Porque quem está reclamando, clama 2 vezes. Daí vem reclamar. Exatamente. Então, quando estamos reclamando, não vende, tá ruim o mercado imobiliário, né? O que você vai atrair? Será que você vai atrair o cliente de milhões? Jamais, em hipótese alguma. Nós temos que nos portar da medida como nós queremos atrair o nosso cliente. Então isso foi uma metáfora para mostrar que a vida inteira é assim. Nós podemos falar, o mundo está acabando. Nós podemos falar, o mundo está melhorando. Depende de que lente estamos enxergando o mundo. Aí assim é na profissão, é nos relacionamentos, Sim. Né? É na família, é nos amigos, né? Se a pessoa ficar falando, eu só tenho amigo que me põe para baixo. Ou tipo, a minha esposa, ela é isso e aquilo, e só apontando os defeitos e julgando. Sim. E cada vez mais isso vai se tornando a realidade da pessoa. A realidade. Porque ela está pedindo todos os dias, por favor, traga isso para mim.
Então vamos pegar um exemplo de um relacionamento, pode ser? Pode. Para ilustrar bem isso. Então, por exemplo, vamos supor um homem e uma mulher em um relacionamento, eles se separam por uma traição. Vamos supor aqui que o homem traiu a mulher, ok? E essa mulher saiu muito ferida desse relacionamento, saiu machucada, saiu achando que homem nenhum presta, achando que são todos iguais, achando que não existe homem no mundo para ela, que estão todos ou comprometidos, ou que não tem interesse, ou que são porcarias mesmo. Você acha que essa pessoa vai atrair um homem bom? Você acha que essa pessoa em alguma forma vai atrair uma pessoa que vai deixar ela feliz, que vai prover uma família a ela, que vai buscar crescer uma vida com ela? Jamais, em hipótese alguma. Por quê? E muitas vezes essa mulher vai ficar um tempo sem relacionamento, certo? Sim. Isso tem que ser visto como uma bênção. Porque se ela encontrasse de cara um outro relacionamento, seria igual ou pior do que o anterior. Então precisa de um momento de purificação. Como se fosse viver um luto. Assim. Um luto, exatamente. Até ela fazer uma mudança interna. Até ela fazer uma mudança da sua visão, da sua mente, do seu subconsciente, do que ela está querendo atrair para ela conseguir atrair um homem que ela quer. Ela precisa resetar. Resetar. Dá de fazer isso sozinho? Muito difícil, mas pode tentar. Precisa de ajuda psicológica. Massa. É isso aí. Unindo o Mundo. @ Unindo o Mundo. Unindo o Mundo, Instagram. Galera, siga aí para você ver aí um pouco do trabalho do Gabriel e dessa equipe multidisciplinar aí que faz esse trabalho fantástico. E como tem algum... como se fosse fácil falar, né? Mas tem algum... não é segredo, nem receita, mas como que é manter um casamento, um relacionamento saudável, Gabriel? Na sua visão. Boa. Porque você acabou de se casar, né? Sim. Recentemente e tal, e teve um relacionamento com a sua esposa de 11 anos, 11 anos, né? 11 anos. E aí, noivou e tal, e agora se casou. Então, eu acho que você, mais que ninguém aqui, pode dar, né, um pouco aí dessa receita para esse relacionamento ter sucesso. É óbvio que todos passamos por momentos, né, de altos e baixos, mas tem que ter ali um equilíbrio. Qual que equilíbrio, que é importantíssimo esses momentos, porque às vezes a gente não quer, né? Às vezes a gente quer só a parte boa. Isso é uma imaturidade. Porque quem quer apenas o bom, apenas a sobremesa, são as crianças. Os adultos também têm que passar pela entrada, pelo prato principal, até chegar na sobremesa. Porque o que diferencia um material, um carvão, de um diamante? Apenas duas coisas: pressão e fogo. Um relacionamento, para se tornar um diamante, precisa passar pela pressão e pelo fogo. Ou seja, às vezes, discussões são necessárias para o amadurecimento do casal. Mas vamos voltar para 3 pilares. Eu falo que são 3 pilares para ter um relacionamento saudável. Número 1, admiração. Número 2, companheirismo. E número 3, tesão. Então, número 1, admiração. A admiração, ela precisa ser cultivada diariamente, porque quando a gente mora em casas separadas da pessoa que a gente está relacionando, tudo é lindo, né? Sim. A pessoa está sempre arrumada, cheirosa, falando coisa boa. Mas disposta. Mas e aí quando você vê a pessoa soltando pum? E aí quando você vê a pessoa no banheiro de porta aberta? E aí quando a pessoa não está tão arrumada, descabelada? E aí a gente acaba vendo um outro lado. Um lado que não é tão perfeito. E às vezes acaba trazendo uma falta de admiração. Por isso nós precisamos cuidar. Claro que eu citei coisas banais, mas a gente tem que cuidar como nós nos deixamos o outro interessados por nós. Simples. Sendo pessoas melhores cada dia. Mas, porque às vezes nós somos melhores para o mundo, mas estamos nem aí para a pessoa que nós dormimos ao lado. Então nós temos que mostrar que nós estamos dispostos a ser pessoas melhores para a pessoa que nós mais vivemos. Porque isso é a admiração. Depois vem o companheirismo, porque o que adianta ter admiração
e não ter companheirismo. É como ter um ídolo, né? Como ter uma pessoa que admira muito, mas tem uma certa distância. Companheirismo é você trocar informações com a pessoa, é conversar, é rir de bobagem, é sair, fazer coisa, fazer jantares só vocês, porque às vezes diminui o lado do companheirismo quando tem filhos, né? Sim. Então, dá aquela rachada, né? Isso não pode acontecer. E o terceiro pilar é o tesão, que é muito importante, porque o que diferencia um relacionamento que tem admiração e companheirismo? Uma amizade. Porque muitas vezes acaba se fundindo a isso, né? A pessoa casa, tem filhos, e aí depois viram dois amigos dentro de casa. Exatamente. Acaba o tesão, acaba a admiração ou aquela vontade de, né? Sim, e não pode de jeito nenhum como manter isso vivo, porque eu sei que os anos vão passando e a beleza diminui, a rotina vai tomando conta, vai diminuindo os momentos de intimidade. Tem que ter o dia do casal. O que faz esse dia do casal, Gabriel? Sai pra jantar no restaurante bom ou cozinha em casa mesmo. Sim. Mas assim, um clima gostoso. Põe as crianças na casa dos amigos, sabe? Mas tem que ser assim, encontro marcado. Não é assim, vamos ver que dia que vai a semana. Negativo. Eu e Kati somos toda quarta-feira. Agora mudou porque tá tendo aula de yoga. Agora tá na sexta-feira. Mas temos que ter o dia marcado para ter as trocas, porque senão acaba virando amigo. Nossa, isso é péssimo, porque isso destrói o relacionamento. Exatamente. Nós precisamos dos 3 pilares alinhados. E nós precisamos nos esforçar, não com luta, mas nos esforçar para cultivar o relacionamento. Não ir seguindo. Nós temos que dizer, isso é uma prioridade para mim. Eu quero permanecer com essa pessoa por um bom tempo, ou melhor, para a vida toda. Porque o que nós estamos encontrando agora, Antônio, é um grande crescimento de homens e mulheres que não querem casar, que não conseguem casar, ter filhos, que não conseguem ter filhos, que não conseguem construir família. Por quê? Qual é o sentimento por trás? Muitos, mas um dos principais é: eu não vou me fidelizar a ninguém porque tem algo melhor para mim. Porque os pais disseram, você é muito bom, você é perfeito. E isso merece coisa melhor. Isso vai criando uma coisa muito perigosa na pessoa. Especialmente aqueles pais que quando o filho começa a se relacionar e fala, filho, acho que você merece algo melhor. Muito perigoso isso. Ou diz assim, você só pode sair da casa dos seus pais se alguém oferecer algo melhor para você. Mas isso é muito perigoso, porque nós precisamos ter um downgrade, ter uma queda para subir. Isso é extremamente benéfico, porque nós precisamos buscar nossas próprias lutas. Sim. Senão estaremos sempre vivendo uma vida de mentira. Sim, porque é igual você falou, né? Querendo só sobremesa. Só sobremesa. Né? Não tem o trabalho de cozinhar, de lavar a louça, para poder comer a entrada, o prato principal e depois saborear a sobremesa. Exatamente. Exato. Show de bola. Muitos aprendizados, hein, Murilão? Que é isso, cara? A live, tá todo mundo aqui admirado, agradecendo, cheio de gratidão pelo Gabriel. Obrigado para vocês que estão aí acompanhando no Instagram, e a gente vai seguir aqui. Qual é a sua visão de conexão com Deus? Como se conectar com Deus, Gabriel? Muito bem. A conexão com Deus, ela se estabelece por meio de uma unidade. Mas para isso nós precisamos fazer rituais. Assim criou o religare. O que é religare? Religiões. As religiões foram criadas como ritualísticas para nos conectarmos com Deus. Mas em Apocalipse está escrito, Deus não está aqui, ali ou acolá, porque Deus está dentro de vós. Palavra do Senhor. Então, onde mora Deus? Onde mora o ser que criou todos? Ele não está sentado em algum lugar, ele está dentro dos nossos corações, ele está entre os relacionamentos, ele está entre a comunhão de pessoas que querem um bem de um prol maior. Então, qual é a forma de conectar com Deus, com a divindade? Temos 3 formas. A primeira forma é por meio da oração ou meditação. Qual oração, qual meditação, Gabriel?
Depende da sua fé. Aquela que te faz se conectar. Aquela que te faz conectar. Não tem essa de, é ajoelhado, é deitado, é fazendo mantra, é respirando. É a forma que te desconecta do mundo material e faz essa busca, né? Seja falando, seja em pensamento. É isso? É isso, exatamente. Mas tem que fazer. Lembra que vem da palavra ritual, religare? A religião, precisamos ritualizar as nossas práticas. Porque, tudo bem, a gente pode saber tudo isso, mas não faz? Não liga. Entendi. Temos que ter um momento de conexão diária. O segundo pilar para conectarmos com Deus é o estudo. Por meio de estudos de livros sagrados, como a Bíblia, como o Corão, como o Torá, como os evangelhos, os livros espíritas. Temos muitas formas, muitos caminhos de encontrar a Deus. Porque na Bíblia está escrito, a casa do meu pai tem muitas moradas. É como se nós estivéssemos apontando, ok? Os professores espirituais, os mestres, os santos estão apontando. A gente tem mania de olhar o quê? A roupa que ele está vestindo, o jeito que ele fala, o tom de voz que ele fala, o jeito que ele é. Só que a gente não olha o que ele está apontando. E todos estão apontando para uma coisa que você diz agorinha, para o amor. Porque Deus é amor, amor é Deus, como diz Marcos. Então, o estudo, ele ativa as nossas faculdades cerebrais, nossas faculdades mentais, para vislumbrar verdades maiores. E isso conecta também. E o terceiro pilar para a conexão com Deus é o serviço, a caridade e a doação. Nós dividimos doação e serviço. O que é doação? Dar dinheiro. O que é serviço? Servir, dar o nosso tempo. Tá bom? Servir. Qual tem que ser feito? Os dois. Entendi. Show de bola. Então, só recapitulando, oração, meditação, estudo, doação e serviço. Tá. Essas são as maneiras da gente se conectar com Deus. Se conectar. Entenderam aí, né? Entenderam. E existe formas da gente melhorar, assim, prosperar financeiramente, Gabriel, com o poder do pensamento, assim, tem algo relacionado que a gente falou do pensamento lá atrás e tal. Existem formas de melhorar a vida financeira com o poder do pensamento, com essa meditação, com essa busca, com essa conexão com Deus? Boa pergunta, e tem sim. Podemos pegar o exemplo do corretor de imóveis? Sim. Muito bem. Como que esse corretor de imóveis que está nesse momento baixa na vida dele? Por que ele está assim? Número 1. Por quê? Ele precisou passar por esses testes, por essas provas, divinamente falando, né? Uhum. Tem pessoas que nascem em famílias muito afortunadas, pessoas que nascem em famílias carentes, em necessidade. Qual é a diferença entre elas? São os testes que elas precisam passar, são as provações que elas precisam desenvolver. Porque muitas vezes nós pensamos que o teste está na miséria, na doença, na negatividade. Às vezes o teste tá quando a pessoa é muito rica, muito bonita, muito inteligente, muito tudo. E aí? E cadê a busca dessa pessoa? Porque a vida não é turismo, né? Nós estamos aqui a turismo. Então, os testes, às vezes, está quando está tudo bem na vida. Sim. Porque muitas pessoas buscam uma igreja, buscam uma meditação, buscam alguma saída quando está um problema. Quando a vida está boa, se afastam e querem viver só de férias, só no bem bom. E isso é um grande perigo, é um grande abismo. Então, o que esse corretor que está precisando encontrar pessoas que estão vibrando o quê? O que uma pessoa milionária vibra? Abundância, é ou não é? Uhum. Abundância. O que é abundância? Abundância é uma vibração que nós conseguimos sintonizar vibrando a mesma. Lembra que eu falei agora? Energias iguais se encontram, energias diferentes se afastam. Então, quando esse corretor está reclamando, está falando que não vende mesmo, né? Jamais vai encontrar a mesma sintonia, jamais vai encontrar a mesma frequência. Então, ele precisa fazer movimentos para se sintonizar com a abundância. Qual é a mesma frequência da abundância? A gratidão. Então, o primeiro passo que eu posso dar para aquela pessoa que quer mais prosperidade
é agradecer. Lembra que eu estava exemplificando agorinha? Quando nós damos um presente para uma pessoa, ela não diz obrigado, a gente dá a segunda vez, ela não diz obrigado, na terceira a gente não quer dar os presentes para ela. Deus da mesma maneira. Nós temos que ter a gratidão por nossa vida, a gratidão pelo aquilo que nós temos, porque a gente fala, poxa, o que eu posso agradecer? Criatura, seus ancestrais não tinham água encanada. Seus ancestrais não tinham Wi-Fi. Imagina como que falava com a família, como que fechava um negócio mais difícil. Sim. Ter gratidão pelas mãos, pelos pés, pela saúde, de estarmos vivos. Gratidão às coisas pequenas, porque a gente pensa que gratidão são só nos momentos de celebração. Sim. Que são importantes também. Temos que celebrar. Mas a gratidão está nas coisas diárias, nas coisas banais, que nós esquecemos. Gratidão pela câmera. Olha que facilidade ter uma câmera agora. Imagina 100 anos atrás para ter uma câmera. Dificuldade que era, né? Então, gratidão a ter um podcast, gratidão pelo convite. E quando eu vou trabalhando a gratidão, lembra que é a mesma frequência da abundância? Mais coisas vêm à minha vida. Porque eu digo obrigado, Deus, obrigado, universo, obrigado, vida, por transbordar sobre mim essas coisas. Eu aceito e quero mais. Eu aceito e quero mais. E da mesma forma que eu aceito e quero mais, com essa mão eu recebo, essa mão eu tenho que dar também. Aí está o segundo passo. Nós temos a gratidão por ter, mas precisamos ter o ato de dar, que você estava falando no início. Sim. O processo de dar, o processo de doar, ele abre as portas para recebermos. Porque, da mesma forma, uma frase de Chico Xavier, a colheita é obrigatória, o plantio é opcional, mais ou menos assim. Isso diz o quê? Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Vamos colher. Então, quando nós damos aquilo que é bom para o outro, nós estamos abrindo as portas do universo para chegar mais coisas boas para nós. Então, vamos lá. Número 1, ter gratidão. Número 2, dar. E número 3, nós podemos colocar a purificação. Purificação do que, Gabriel? Porque nós vamos escutando desde pequeno algo que chama crenças. O que são crenças? Fácil, simplesmente explicando, são coisas que nós escutamos e que achamos que são verdade. Que acreditamos ser verdade. E que muitas vezes não são. Podem ser, podem não ser. E as crenças podem ser positivas, ou seja, que faz bem, são crenças edificantes, ou pode ser uma crença negativa, que faz mal, que só tira, que traz escassez para nós. Então, por exemplo, a crença que algumas pessoas escutam como dinheiro não dá em árvore. Sim. Outra crença que nós podemos falar é espiritualidade e prosperidade não andam juntos. Ou dinheiro é sujo, ou dinheiro é fonte de todo mal. Quantas vezes escutamos essas coisas por aí? E nós vamos absorvendo por nosso inconsciente essas informações e vamos acreditando que é verdade. Por mais que a gente pense assim, não, acho que eu creio. Mas se a gente vai escutando repetidamente... E falando, né? E falando e verbalizando, isso se torna verdade. Então nós precisamos fazer uma purificação dessas crenças negativas. De que forma, Gabriel? Temos muitas formas, mas uma simples que eu posso passar aqui no podcast é substituindo as crenças negativas por uma positiva. Como? Com intensidade. Então, por exemplo, vamos pegar essa crença que dinheiro é a fonte de todo mal. Ok. Eu vou exemplificar isso com o exemplo de um paciente, ok? Sim. Esse meu paciente, ele tinha muitos relacionamentos, mas poucos duradouros. Não conseguia, assim, morar junto com a pessoa, casar com a pessoa. E eu perguntei pra ele, assim, você tem exemplos de bons relacionamentos na sua vida? Ele falou assim, tenho. Aí eu perguntei assim, você tem exemplos de relacionamentos duradouros na sua vida? E ele ficou assim, pensando. Eu perguntei, você tem exemplos de um casal que você admira na sua vida? Ele disse não. Não tenho, porque ele disse que conhece até pessoas que são bens por fora, mas por dentro não. Porque esse foi a realidade do mundo dele, as crenças que foram construídas dos relacionamentos dos pais, dos avós, das pessoas próximas, que ele foi vendo e achando que isso é uma verdade. Ele achava que no fundo um casamento não era algo bom, era uma farsa.
todo casamento tinha algo É negativo. igual você falou, a falácia é que o casamento é uma instituição falida. Pois é. Já é uma crença que vai sendo imputada na cabeça das pessoas. Exatamente. E você falou que as pessoas cada vez querem menos casar, querem menos ter filhos e tal, por conta dessa insistência nessas falas, né? Exatamente. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos trazendo para casa. Qual que é a nossa casa? A nossa mente, a nossa casa. E grava essa frase. Peixe grande come peixe pequeno. O que significa essa frase? Você gerou pensamentos negativos durante toda a sua vida, que dinheiro é sujo. Vamos pegar esse exemplo. E do nada você começa a ouvir aquelas músicas, sou rico, muito rico, minha conta tem milhões, que tá em alta no Instagram agora, né? Ou começou a fazer afirmações. Isso do dia pra noite vai mudar sua vida de forma alguma. Vai ter algum efeito ficar escutando afirmações toda hora? De forma alguma. Porque o peixe grande é o peixe que você juntou toda a sua vida. O que você precisa fazer? Alto impacto e frequência. Então ter paciência com o processo das crenças irem se mudando e insistir nelas. Porque, vou perguntar para vocês aqui. Se eu perguntar como está o destino político do nosso país. Ok, não responde, só pensa. O que vem na nossa mente? Algo positivo ou negativo? Infelizmente, é o que a gente está vendo acontecer, né? Negativo. O que temos que fazer? Nos alienar e falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo? De forma alguma também. De novo, tudo que nós falamos repetidamente tende a acontecer, a se materializar. Cuidado com o que nós falamos. Não faça das dívidas um mantra. Tenho dívida, tenho que pagar o boleto, ai meu Deus, conta muito alta, meu Deus, tá tudo... Se você ficar fazendo isso, o que vai acontecer? Tudo que nós temos a tendência de falar repetidamente, com certeza, materializa. Cuidado com o que sai da sua boca. Show. É isso aí. Tudo que... Palavras ditas não voltam, né? Não voltam, são flechas lançadas. Flechas lançadas. Bom, depois dessa live aqui, assim, eu vou passar o final de semana buscando limpar essa... E eu queria que você, se possível, fizesse aqui, agora ao vivo, comigo, com o Murilo aqui, uma curta meditação, uma oração, uma busca, algo que trouxesse pra gente, pra quem tá ao vivo também, porque eu sei que tem esse poder. Sim. Levar algo pra gente aqui agora, nesse momento de bom, de positivo, porque você, de certa forma, tem esse poder. Todos nós temos, né? Porém, sim, a gente quer receber também de você essa oração, Vamos fazer, sim, maravilha. Podemos fechar os olhos? Podemos. Vamos fechar os olhos. Vamos tomar respirações profundas. E tome conta da sua pele. De toda a superfície da sua pele. Da cabeça, do pescoço, dos ombros, dos braços, das mãos, do peito, do abdômen, das pernas, dos pés. E agora o que está dentro da pele? Dos músculos, do sangue, dos ossos. E sinta que tem um pulsar em você, que vem do seu coração. E tome atenção no seu coração, esse órgão tão especial, que ajuda a criar esse campo eletromagnético ao redor de nós. E respire no seu coração por um momento. E sinta uma luz formando no seu coração, esquentando seu coração. E visualiza que bem na raiz dessa luz existe uma porta. Abra a porta, entre, feche a porta, e você está no jardim do seu coração, no templo do amor em você, esse lugar que é só seu e de mais ninguém. Somente você tem acesso.
Caminhe nesse jardim e veja quão belo ele é. Veja as árvores, as flores, as folhas, as cores, o perfume. Sinta esse lugar. Desfrute desse lugar, mas perceba que também esse lugar existem áreas com lama, áreas com seca, áreas com mato, porque assim são os corações, com lugares iluminados, mas também com lugares que precisam da luz. E hoje vamos iluminar essas áreas dos nossos corações. E caminhando, você vê você criança novamente. Você olha nos seus olhos, você abaixa e olha nos olhos dessa criança e diz para ela simplesmente: eu vejo você. Você está em mim. Você sempre esteve. E por aquilo que aconteceu naquele momento, eu me distanciei de você. E por aquele momento que você teve que passar, nós ficamos distantes. E eu fui ficando rígido. E eu fui ficando como um guerreiro, tentando solucionar a vida, tentando crescer, tentando ser independente, porque eu tinha que dar conta daquele momento. Eu tinha que dar conta de fazer tudo aquilo. Mas hoje, eu quero olhar para você, quero trazer você de volta. E quem é você? Você é minha criança interior. Você é a criança que é parte de quem eu sou, mas que estava perdida. Então olhe, segurando nas mãos dessa criança, para aquele momento da sua vida. E vamos praticar o perdão. Olhe para as pessoas que estavam naquele momento. Olhe para aquela situação e diga: eu perdoo vocês. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Perdoar não é sobre quem está certo. Perdoar é sobre fazer a coisa certa. E nós estamos evoluindo, nós estamos no processo. Nesse processo, às vezes cometemos erros. Eu perdoo os erros daquele momento. Lembre das pessoas. Lembre dos rostos daquelas pessoas. Quem sabe são seus pais, quem sabe são professores, quem sabe alguma pessoa que falou algo forte para você, que marcou a sua infância, e diga: Deus ama todos nós. Deus ama os bons, Deus ama os não tão bons, Deus ama os maus, Deus ama os terríveis. E Deus me ama como eu sou. E Deus te ama como você é. Eu perdoo você. Você está liberado. Esse momento da minha vida está liberado. Vá em paz. E segure com as duas mãos essa criança. E dá um abraço nela. E fala: tá tudo bem. Você pode ficar tranquila agora. Você pode ficar em paz agora. Você pode voltar para casa agora. E abraçando ela, você sente que ela é uma luz que vai entrando em você, que vai preenchendo você, que vai entrando aquela parte que estava faltando. Aquele vazio que muitas vezes você sentia de noite, aquela falta de inspiração, de criatividade, era a sua criança que estava perdida e hoje está de volta em casa. E assim você olha o seu jardim e essa ala se ilumina também com mais flores, com mais luz, com mais vida, com mais brilho. E você foca em cima da sua cabeça. E você simplesmente diz: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e preencha ao meu cálice. E sinta uma luz tocando você.
Uma luz descendo do alto da sua cabeça e inundando todo o seu ser. Todo o seu ser preenchido de paz, de alegria, de serenidade. E você tem uma conversa franca com Deus e diz: Pai Celestial, mantenha-me em ordem divina, alinhado com o plano divino de Deus Supremo, providência divina, verdade eterna, poder divino, luz de Deus, envolva-me. Amor de Deus, abraça-me. Poder de Deus, proteja-me. Presença de Deus, vela por mim. Onde quer que eu esteja, Deus está. E tudo está bem. Respire fundo. Sinta o seu coração. Volte a atenção aos seus músculos, seus ossos, a sua pele. Mas sinta que algo está diferente. Que você vibra. Que você vibra luz, esperança, alegria, gratidão e abundância. E assim você abre os olhos com muita paz. Show. Muito obrigado, muita gratidão. Que esse seja o melhor para todos nós, que a gente aprenda, né, a buscar. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estavam aqui com nós até agora, no Instagram ao vivo. Obrigado, Gabriel, obrigado por ser essa pessoa cheia de luz, de energia boa, de ter aceitado vir aqui, fazer com a gente esse episódio que eu tenho certeza que foi muito edificante para muita gente que está aí. E quem for assistir no YouTube depois, né? Isso foi algo hoje transformador. E cada pessoa que passa aqui, que a gente quer levar informação, quer trocar ideia, quer fazer o compartilhamento das coisas, da vida, da profissão, de tudo, deixa um pouco de experiência, deixa um pouco de amadurecimento, de aprendizado, e eu te agradeço por isso. Eu que agradeço muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com você. Foi assim, fluiu super bem. Achei uma energia muito boa aqui, Murilo também. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado vocês que estavam conosco aqui online, vocês que estão assistindo agora. É uma gratidão imensa que eu tenho de estar com vocês nesse momento e de podermos conversar, de podermos ter essa troca, como falamos, né? Lembra da troca, da compensação? Sim. E hoje eu acho que nós acessamos uma energia muito especial e que nós podemos fazer diferença para a nossa vida e para onde nós fomos. Amém. É isso aí. Eu quero encerrar aqui com muita gratidão, que é algo que eu vou praticar. Espero que vocês também pratiquem. Coloquem em prática, porque a prática leva à perfeição e a gente vai evoluindo. É, né? Verdade. Agradecer mais uma vez o Murilo, agradecer ao Gabriel, agradecer esse estúdio, agradecer a Deus, a vida, aos patrocinadores do canal que fazem isso acontecer. Sem eles a gente não toca esse barco. Já são 25 episódios, né? Olha que legal. Inclusive, a gente estava falando sobre doar. Todo convidado a gente faz um convite a doar uma cesta básica lá para a POC, que é a legal. Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. Tá? Muito legal. Essa cesta básica com certeza vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas. Depois a gente alinha sobre isso daí. Maravilha, vamos sim. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Eu vou agradecer novamente aos patrocinadores, ao Atacadão do Suplemento, Bateras Beach Cuiabá, PHD Bike Shop, GTX Sports, Vai Bem Saudável e R Máximo Serviços Automotivos. E aos nossos apoiadores, Z4 Store, Farmapele Cuiabá, Ciclo Shimano e Café Três Corações. Muito obrigado a todos vocês. Sigam o nosso canal no YouTube,
né? Comente, compartilhe com as pessoas, leve esse episódio para quem você acredita que está precisando ouvir, aprender, e espero que Deus esteja com todos vocês por todos os dias. Um beijo grande. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Deus te abençoe e continue Amém. te iluminando. Amém, você também. Valeu, galera. Tchau. Valeu, e até o próximo. Prazer.